E aí, existe alguma regra para usar preposições no final de uma frase em inglês? Porque você já deve ter visto que existem muitas perguntas em inglês que a preposição fica no final. Bom, essa foi uma das perguntas que me fizeram aí nos comentários, então nesse vídeo eu vou responder essa e outras perguntas legais que a galera tem deixado aí. So, let's get started! E se você precisa aprender inglês de uma vez por todas, em breve a gente vai abrir a última turma desse ano do nosso curso online, o curso do Manual do Inglês. Se você quiser saber como funciona, quer saber mais detalhes, está interessado, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar no grupo e aguardar, que daqui a alguns dias eu já passo mais informações por lá. E quem tiver no grupo vai pegar um link especial com desconto, hein? Bom, uma das perguntas que me fizeram aí nos comentários é sobre o uso de preposições no final de frases, principalmente perguntas. Então eu vou responder essa pergunta no final, porque tem outras bem interessantes também que o pessoal me perguntou. Por exemplo, do Foute Joaquim Zeferino. Ele pergunta, como falar, são vários países no mundo que falam inglês, qual sujeito eu vou usar? Bom, essa é uma dúvida muito comum também, porque a gente tem um estilo de fala em português que acaba colocando muitas vezes o verbo no começo, o sujeito no final, então a gente mistura muito. Em inglês é muito mais estável a estrutura da frase. Então, sempre você deve começar uma frase em inglês com o sujeito. Então você tem que olhar na frase que você está pensando em português e identificar qual que é o sujeito dessa frase. E aí você vai colocar no começo. Sujeito vai ser o elemento da frase que está na posição de fazer ou receber alguma ação. Então, nesse exemplo que o Joaquim deu, são vários países que falam inglês. Então, quem que fala inglês nessa frase? São os países. Então, você vai ter que colocar, na verdade, a frase assim. Vários países no mundo é o sujeito, falam é o verbo, inglês é o complemento. Então, sempre segue essa sequência. Então, ficaria several countries in the world speak English. É muito simples. A gente que complica em português, né? Bom, a próxima é do Inglearn. Ele fala o seguinte, essa é fácil. Ele está falando de um vídeo que eu fiz sobre um trava-línguas. Quero ver falar esse. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Aí, falei. Bom, agora o Marcelino Paco diz o seguinte, Hey teacher, qual a diferença entre intérprete e tradutor de inglês? Bom, Marcelino, normalmente as pessoas acabam usando eles de forma intercambiável, né? Ou na verdade usa mais tradutor para tudo. Mas, tecnicamente, tradutor é o que trabalha com o texto. Então, se você traduz um texto, você é um tradutor. Quando você traduz o que alguém está falando, aí você é um intérprete. Então, tem alguém aqui que está falando inglês, eu estou traduzindo para você entender, então eu sou intérprete nessa situação. Ou aquele pessoal que faz a tradução simultânea, embora se fale tradução simultânea, a pessoa seria um intérprete nesse caso. Então, normalmente as pessoas são tradutores e intérpretes, né? Porque eles fazem as duas coisas. Por isso que muitas vezes você ouve que a pessoa é tradutor e intérprete, porque a pessoa pode tanto fazer a tradução de texto quanto a tradução de uma conversa. Agora tem um comentário aqui da Beatriz de Oliveira Ortiz. Olá, professor, que tal? Olá, Beatriz. Provavelmente a Beatriz é de um país de língua espanhola, tem muitas pessoas que assistem o canal que são de língua espanhola, acho muito legal isso. Um abraço a todos aí os falantes de espanhol. Bom, a pergunta dela é a seguinte, no simple past do verbo have, nas negativas fica didn't have ou hadn't. É didn't have. Quando você está falando que não tem e o verbo principal é o verbo ter, você vai usar o auxiliar did, né? Então, no caso negativo, didn't have. I didn't have time. Eu não tive tempo. O hadn't é usado somente quando você está fazendo uma frase no past perfect, em que o hadn't ele é só o auxiliar, então vai ter um outro verbo no particípio que vai ser o verbo principal. Por exemplo, ele não tinha comido nada, por isso ele desmaiou. He hadn't eaten anything. That's why he fainted. Então aí a gente tem a combinação do past perfect, que é hadn't eaten. Você não pode falar simplesmente I hadn't time, tá? Isso estaria errado. E se você está gostando, já deixa o seu like, não esquece. E se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve agora, clica lá no sininho também, para você ser avisado sempre que tiver aula nova aí no ar. Bom, agora a Tatiana Santoro pergunta o seguinte, estou ficando louco, eu já vi usarem go e não get. I'm going crazy. Os dois verbos estão corretos? Estão. Você tanto pode falar I'm going crazy quanto I'm getting crazy. É a mesma coisa. Você vai ouvir também I'm going nuts, I'm getting nuts. É comum eles usarem a palavra nuts como louco também. Você vai ouvir inclusive o verbo drive com crazy.
quando você quer falar que você está me deixando louco. You are driving me crazy. Ou you drive me crazy. Você me deixa louco. Pode ser you drive me nuts. É a mesma coisa. Bom, agora a Márcia Martins pergunta o seguinte. Gostaria de saber se against the wall também seria estar em contato. Ela está se referindo a um vídeo que eu falei sobre o on, porque on significa estar em contato com alguma superfície, né? Então, on the wall é na parede, na superfície da parede. Against the wall seria contra a parede, mas tem várias frases que a gente usa against mesmo, em algumas dá para usar against ou on. Por exemplo, se eu estou encostado na parede, eu posso dizer I'm leaning against the wall. Esse leaning significa que eu estou assim, né, encostado, que eu estou inclinado e apoiado na parede. Então é muito comum se falar leaning against the wall, você poderia falar lean on the wall. Então dá para usar os dois nesse caso, por exemplo. Mas aí você tem que ver caso a caso, pode ser que tenha alguma expressão, algum verbo que use somente o against, não lembro de nenhum agora, mas pode ser que tenha. Ou por exemplo, você está no metrô, aí eu falo para você, ó, não apoie na porta, né? Claro que ela abrir, você cai para fora. Então eu poderia falar don't lean on the door. Ou poderia falar don't lean against the door. Então os dois casos estariam corretos. Mais uma pergunta aqui do Thiago Lucas. Professor, eu posso falar put on your seatbelt para colocar o cinto de segurança? Pode, você tanto pode falar put on your seatbelt, pode falar put your seatbelt on, tanto faz. Você pode falar fasten your seatbelt, né? Porque o verbo fasten é tipo afivelar. Você pode falar buckle up, né? Que é um phrasal verb usado nesse sentido também para pôr os cintos. You have to buckle up before takeoff. Você tem que pôr o cinto antes de decolar. Na expressão buckle up, você nem precisa falar a palavra seatbelt, né? Buckle up já se entende que é você afivelar o cinto. O Leonardo Silva pergunta como se diz se vira ou eu me viro. Em português a gente tem essa expressão para dizer que a gente consegue fazer sozinho. Ou eu quero dizer para você se vira, né? Faz sozinho, dá o seu jeito. Em inglês tem algumas possibilidades para isso. Por exemplo, se eu estou falando para você, se vira, né? Quer dizer, resolve você aí o problema, faz sozinho. A mais comum acho que seria do it yourself. Do it yourself, que literalmente é faz isso você mesmo. Eu posso falar também I can do it myself. I can do it myself. Ah, eu me viro. Ou seja, eu consigo fazer eu mesmo. Tem também a expressão I can manage. Também significa eu me viro, eu consigo resolver, eu consigo administrar a situação aqui. Você também vai ver a expressão get by com esse sentido. Então, por exemplo, eu poderia falar para você I can get by. Por exemplo, eu poderia falar para você eu não sou fluente em espanhol, but I can get by. Ou seja, eu me viro, né? Eu consigo sobreviver. Então esse get by é quando você quer falar que você se vira, porque com o que você tem ou com o que você sabe, dá para quebrar o galho, né? É suficiente para você sobreviver. Poderia dizer também, eu tenho que me virar com $1.000 esse mês. I have to get by with $1,000 this month. I have to get by with $1,000 this month. Então esse get by é se virar nesse sentido, de você conseguir sobreviver apesar de não ter o suficiente ou não saber o suficiente para fazer aquilo. E finalmente vamos responder aquela pergunta sobre as preposições no final de frases ou de perguntas. Bom, essa foi uma pergunta do Felipe BR, aí ele fala o seguinte, eu ainda não domino preposições no final das frases, talvez não exista uma regra para isso, por exemplo, where are you from? Difícil pegar o jeito para essa estrutura. Bom, na verdade, é bem simples, porque o que acontece? Em português, a gente tem o costume de colocar uma preposição no início de perguntas. Então, quando você vai perguntar de onde, para quê, com quem, então você vê que você tem uma preposição e a question word. A question word é o que, onde, quando, qual, por quê. Então, essas palavras interrogativas são as question words. Em inglês, as perguntas sempre começam com elas e nunca com a preposição. Aí o que você faz com essa preposição? Joga para o final da frase. Então em português você fala de, então lembra que esse de do começo você vai jogar para o final. Onde você é? Então você vai fazer a pergunta onde você é e colocar o de no final. Where are you from? Se você falasse from where are you, eles iam entender, mas iam achar estranho, porque não é o costume deles fazer isso. Isso vale com qualquer outra pergunta. Olha um outro exemplo interessante. Você chega aqui e me pede, você tem uma tesoura? Aí eu falo, para quê? Para quê? Como é que você fala isso em inglês? Você fala what for,
porque você sempre começa a pergunta em inglês com as question words. Então não vai falar for what, não é assim que eles costumam falar. É só uma questão de costume. A gente está acostumado a colocar no começo, eles não. Então você treina até você se habituar com essa sequência. Então é what for. Se a pergunta fosse mais longa, continua do mesmo jeito. Eu quero perguntar, para que você quer a tesoura? Então eu pergunto, lembra que o para vai para o final. Então começa com what. What do you want the scissors for? Por isso que uma coisa muito importante quando você vai entender uma frase, isso vale principalmente para quem está mais no início, é você, antes de pensar qualquer coisa, ouvir ou ler até o final da frase. Porque se você começa a traduzir na sequência, palavra por palavra, aí você vai perceber que ou ficou faltando alguma coisa, que vai aparecer depois, então acontece isso. Então leia sempre a frase inteira para você entender a ideia. Aí eu quero perguntar para você, com quem você vai? Então lembra que o com você deixa para depois. Começa com a palavra quem. Who are you going with? Olha outro exemplo. Para onde ele está olhando? Olha, essa é interessante. Por quê? Você pensaria que o para é to, não é to? Para. Então, mas olha só. Esse para vai ficar no final. Eu vou perguntar onde ele está olhando e depois colocar o para. Então eu pergunto, where is he looking? Só que o verbo look, olhar para, é look at. Por isso que é where is he looking at? Entendeu? Porque aí a preposição você tem que colocar conforme o verbo. Então se é olhar para, então você vai sempre usar look at. Pode parecer meio confuso no começo, mas o que eu recomendo é que você pegue vários exemplos com esse tipo de estrutura, que também não tem tantos assim, e você treine falar a frase toda. Assim fica automático, você não vai ficar pensando na palavra isolada que acaba sendo bem confuso. Bom, eu vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos para vocês curtirem e deixem aí nos comentários outras perguntas e dúvidas que vocês tenham, que eu acho muito legal fazer esse quadro aqui, onde eu respondo as perguntas de vocês. Porque tem muitas coisinhas que as pessoas têm dúvida e não dá para fazer um vídeo somente com aquele detalhe, mas assim é como se a gente estivesse batendo um papo. So, that's it for now, guys. Thank you for watching, and I'll see you next time.